Olá, meus irmãos, paz já com todos. Pastor Saulo de Carla aqui mais um dia. E hoje Deus tem bênção sobre você. Hoje Deus tem milagre sobre a sua vida. Então, quero que você vá se ajeitando aí. A ideia da vinheta é só para me tomar uma água, para você se ajeitar, a gente entrar no clima do vídeo, porque Deus tem bênção liberada sobre nós nesse dia. Então, vem comigo, porque hoje é dia de milagres. Vamos lá então, gente. Hoje é domingo e hoje Deus tem milagres para você, dia número 19 dos nossos 40 dias de milagres. E aí eu peço um reforço mais uma vez. Deus já fez milagre na sua vida, envia seu testemunho para nós e autorize a gente compartilhar aí, ainda que não precise citar o seu nome, se for o caso, se puder citar também, isso edifica demais a nossa fé. Deixe seus pedidos de oração nos comentários, daqui a pouco a gente vai orar. E o que eu entendi e vi nessa sequência de vídeos, você que caminha conosco, é que, embora estejamos em 40 dias de milagres, eles são separados em tratamentos específicos. Você percebe aí que a gente começou primeiro trazendo alguns ingredientes, algumas substâncias aí que vão nos ajudar nesse caminho do milagre. Depois começamos com histórias e orações específicas. Viu que os últimos dias trabalhamos muito sobre essa temática aí de medo, de doenças emocionais. E hoje, nesses próximos dias, a gente vai entrar no nível para que Deus possa aumentar o nosso nível de fé. Então, essa semana, pelo menos os 3 próximos vídeos têm a ver com isso aí. Deus trabalhar na nossa fé para que os milagres possam acontecer realmente. A gente está chegando amanhã na metade. Amanhã vão ser já 20 dias nesse propósito. E até aqui Deus fez coisas poderosas. Imagina o que Ele tem para fazer nessa sequência final. Então, te prepara. Você precisa do conteúdo que Deus está liberando hoje, Deus está liberando amanhã. Isso está construindo o seu milagre. E eu creio que esse dia Deus tem coisas grandes para liberar sobre você. Vamos lá, então? Olha só, hoje nós vamos falar sobre os discípulos. E talvez fique para você muito vago esse título, Os Discípulos. Então, a gente vai falar onde estavam os discípulos. É aquele milagre, onde eles estão no meio da tempestade. E aí, Jesus está vindo sobre as águas. Pedro agora está pedindo, se é o Senhor mesmo, faz eu ir ao seu encontro sobre as águas. E entra o versículo de hoje. Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Mateus 14, 31, é o que nós vamos conversar hoje, essa temática. E esse fato em específico aqui, por que Jesus teve que dizer isso para Pedro? Vamos lá? Quem nunca enfrentou uma situação difícil e pensou que jamais sairia dela? Todos nós, de alguma maneira, já enfrentamos adversidades que foram como ventos contrários. E o crente sabe falar isso, né? Rapaz, levantou um vento contrário, que tentaram nos levar para o sofrimento e a destruição. Nessa mensagem, percebemos a aflição dos discípulos num barco à deriva. A princípio, as condições climáticas eram favoráveis, porém, já no meio do mar, o barco começou a ser açoitado pelas ondas. Os discípulos estavam temerosos diante daquela situação. Você lembra dessa história? Jesus insiste com os discípulos para que eles vão para o outro lado, e quando eles estão no meio do mar, a tempestade vem. Eles começam a remar, desesperados com a situação. Jesus vem caminhando sobre as águas, eles pensam que é um fantasma. E ali no meio do mar, Jesus faz um milagre. Ali no meio da madrugada, Jesus faz um milagre. Eu declaro para você uma palavra, uma primeira palavra para esse dia. Ele não vai fazer milagre para você no final da jornada, ele tem milagre para fazer no meio da jornada. Ele não vai fazer milagre para você no final da madrugada, ele vai fazer milagre para você no meio da madrugada. Ele não precisa esperar os 40 dias para te entregar o seu milagre, ele pode entregar o seu milagre hoje. Ele pode seguir entregando milagre após milagre até o final dos 40 dias. O nosso Deus é um Deus que ele trabalha no tempo oportuno, ele trabalha da forma dele, e eu declaro que hoje é o dia que ele vai trabalhar sobre você. Porém, o texto que fala aqui, eu quero que você entre nisso, eles
estão numa situação daquela que você não sabe como que vai sair daquilo ali. A reviravolta tem que acontecer, precisa ser milagre. É esse tipo de milagre que eu creio que o Senhor vai liberar hoje para você. É o tipo de milagre daquela situação que você pensou, essa não tem mais jeito, essa não tem mais solução. Eu vou estar aqui vendo de camarote as coisas desandando e eu não sei o que fazer mais. Ei, você está nessa fase da vida? Está nesse momento que você não sabe mais o que fazer? Eu te digo, fica tranquilo, mesmo em meio à tempestade, tem um homem caminhando sobre as águas, tem um homem que não precisa de uma estrutura para chegar diante de você sobre esse mar, porque ele é aquele que acalma vento, ele é aquele que acalma a tempestade, ele é aquele que é maior do que o próprio mar, e por isso não tem como ele afundar. Quando nós olhamos para isso, nós caminhamos uma vida e quem sabe de estar temerosos com a situação. Eu não sei a situação da sua casa, não sei a situação da sua vida, da tua empresa. Talvez você esteja caminhando de forma temerosa como os discípulos, mas creia, esse dia, essa palavra do Senhor é para que você possa aumentar o seu nível de fé e para que você possa vivenciar aquilo que Ele tem de milagre sobre você. Vamos lá? Olha só, aqui nós temos um quadro da vida, quando tudo vai bem de início, mas de repente os ventos começam a soprar contrariamente. No entanto, quem vem sobre as águas é maior do que o medo. Quem vem sobre as águas é maior do que todas as ondas que se levantam contra nós. Jesus vem para nos levantar. Se você estiver afundando, é hora de clamar como Pedro: Senhor, me salva. Pastor, como é que chegou nessa parte aí? Eu gosto de falar disso. Porque eles estão no meio do mar. Jesus aparece. Todo mundo pensa que é um fantasma. E aí Jesus revela, sou eu. Pedro fala, se é o Senhor mesmo, me faz ir ao seu encontro sobre as águas. Olha só, se é Ele mesmo, no primeiro clamor da alma desesperada, como ontem nós conversamos, o primeiro clamor da alma vai ser, se é o Senhor mesmo, manda esse mar parar. Se é o Senhor mesmo, manda essas ondas parar de se mexer, o barco está balançando demais. Se é o Senhor mesmo, repreende o vento como fez da outra vez. Pedro não. Pedro está no meio de uma tempestade, está numa embarcação, ele fala, se é o Senhor mesmo, Ele vai me fazer andar sobre as águas. Se é o Senhor mesmo, Ele não é somente aquele que opera em milagres, mas Ele é aquele que faz milagres para que eu possa vivenciá-los. Então, naquele momento que Pedro está pedindo, ele não está falando assim, acalma a minha tempestade externa, não, acalma a minha tempestade interna primeiramente, porque aí eu vou ter coragem para caminhar. Olha o que Pedro está fazendo. Eu tenho mais confiança em estar com Jesus em meio ao mar agitado, porque naquele momento ali as ondas ainda eram fortes, o vento ele estava acontecendo. Ele tem mais confiança em estar com Jesus no meio de um mar agitado do que dentro de uma embarcação, porque uma embarcação sem Jesus é mais perigosa do que o mar agitado com Jesus. Eu digo a você, seu mar ainda pode estar agitado, mas o Senhor Jesus já está com você, e Ele te chama para caminhar sobre as águas, Ele te chama para vivenciar o sobrenatural. Foi por isso que Ele ainda não repreendeu essa tempestade, foi por isso que Ele não repreendeu ainda esse vento contrário, porque Ele quis fazer você crescer em meio a essa adversidade, Ele quis aumentar a sua fé em meio a essa adversidade, porque você entrou em um nível, caminhando nos 40 dias, e vai sair no nível muito maior. Você entrou nesse mar para atravessar, e agora Ele está te chamando. Vamos passear em meio à tempestade, vamos caminhar em meio à tempestade, vamos vivenciar algo novo em meio a essa tempestade. Eu declaro que você vai vivenciar algo novo de Deus em meio a essa tempestade que você está vivendo. Quando Pedro sai e ele vai caminhando, ele repara no vento, nas ondas, e ele começa a afundar. Pedro já estava andando, gente. Ele já estava numa jornada, e aí começa a afundar. Quem sabe você já começou uma jornada e começou a afundar. Quem sabe não foi você pisar na água e afundou, você começou a andar, estava vivendo um sobrenatural e parou. Ei, hoje Deus está dizendo para você, é hora de retomar a jornada, é hora de caminhar novamente, é hora de seguir adiante. Ei, eu estou com você no meio dessa jornada, olha para mim, não precisa olhar o que está acontecendo ao redor, as coisas ao redor podem te fazer afundar, mas eu faço você andar sobre as águas, eu faço você viver o sobrenatural, olha para mim. Esse vídeo hoje é para você voltar sua atenção para Jesus,
Volte os seus olhos para Jesus. Ele vai te fazer andar sobre essas águas. Ele vai te fazer andar em meio a essa adversidade, em meio a essa tempestade, em meio aos ventos contrários. Ele vai fazer você vencer. É bom demais falar sobre isso. Quando ele chega e fala, Senhor, me salva, Jesus estende a mão e levanta ele. Porque por mais que nós estejamos afundando, nunca estamos longe o suficiente de Jesus para que ele não possa estender a mão para nos levantar. Você pode estar afundando, você pode ter tirado os olhos dele, mas ele nunca tirou o olho de você. Você pode ter tirado a atenção de Jesus, mas ele nunca tirou a atenção de você. É sobre isso que Deus está falando para nós hoje. E ele, nesse instante, você pode estar longe da igreja, você pode estar longe de outras pessoas, longe de família, longe de amigos, mas não longe de Jesus. Senhor, me salva. É só isso que você tem que falar, você não tem que digitar isso não. Você tem que falar com ele, Senhor, me salva. Ele vai te levantar. Ele vai te levantar. E aí eu termino para nós orarmos, porque eu me empolguei aqui, confesso. Para nós orarmos. Você já parou para pensar? Eu chamo só para reflexão. Jesus levanta Pedro. E como é que foi o caminho de volta até o barco? Quando Jesus levanta Pedro, você pensa o quê? Que aí Pedro agora pula na água e vai nadando até o barco? Vai no colo de Jesus? Ou você consegue crer que agora ele caminha junto com Jesus voltando para o barco? Você tem que entender que as maiores experiências que nós vamos vivenciar não são sem o Senhor Jesus. As maiores experiências que ele tem para nós, ele tem que estar junto com a gente. Ele não quer que você vivencie o sobrenatural sem ele. Aquela grande conquista sem ele. Aquela vitória sem ele. Ele quer viver com você. Ele não quer aquela viagem, abrir aquela empresa, montar aquele negócio sem ele, não. Aquele relacionamento sem ele, não. Assim você afunda. Ele quer que você caminhe com ele. E aí quando eles chegam no barco, Jesus repreende a tempestade e se faz completa a bonança. Então é o seguinte, o que ele está querendo de você é: caminhe comigo, filha. Caminhe comigo, filho. Vamos chegar juntos nesse lugar. Eu gosto de olhar que quando Davi assume o trono, a arca não está lá. O que Davi faz? Davi chama a sua tropa, seus melhores soldados, e vai em busca da arca. Ou seja, Deus me ungiu, me prometeu estar no trono aqui. Mas quando eu chego no trono ele não está, eu não sei governar sem ele. Senão eu vou afundar como Saul afundou. Não, onde está a arca? Eu vou atrás, eu quero a presença, eu quero governar com a presença. Deus está dizendo para você, nessa segunda jornada que ele tem para você, onde você afundou, você vai voltar a caminhar firme, mas agora de mãos dadas com ele. Agora ele caminhando junto contigo, e você vai vivenciar o sobrenatural que ele tem para você. Amém? Você crê nessa palavra aí? Essa palavra é para você. Se não é para você, encaminha para mais alguém, mas eu senti o Espírito Santo usando esse vídeo hoje, para que ele possa levantar pessoas, para que ele possa levantar caídos. E hoje é um dia propício para isso, para que ele faça isso na sua vida. Terminando o texto, a fé que enfrenta os ventos contrários e vence as ondas é aquela que não se intimida com o gigantismo dos problemas, mas permanece olhando firmemente para Jesus, e que nesse dia você olhe firmemente para Jesus. Amém? 40 dias de milagres, nós cremos em milagres. Eu teria mais coisa para falar sobre isso. Esse texto é um texto que é bom demais a gente falar, mas o vídeo vai ficar muito grande. Quero orar por você, quero orar pedindo para que o Senhor possa aumentar a sua fé. Amanhã a gente vai orar com isso, fé para fazer acontecer. Você vai entender o porquê disso aí. Mas antes que eu ore, eu gosto dessa ilustração aqui, porque tem a ver com isso. Recentemente, a nossa igreja, nós fizemos uma série de mensagens, ou como muitas igrejas falam, campanha com essa temática, Aumenta a Minha Fé. E eu ouvi essa história há muito tempo atrás e nunca esqueci. Posso estar adaptando um pouco, porque tem muito tempo que eu ouvi essa história. Mas eram dois missionários, um casal de missionários, que iam fazer missões em uma cidade como os ribeirinhos da Amazônia. Assim. E eles estavam levando muitas Bíblias, muitos livros
para fazer missões na sua embarcação. Eles estavam felizes e acreditavam que era o tempo de Deus para fazer isso. E quando eles estão no meio do percurso, a maré está baixa, o nível das águas está baixo, e o barco começa a agarrar nos bancos de areia. Logo em seguida, uma grande barreira de pedras está à sua frente. Eles estão já a um longo percurso de onde estavam e pensam: a nossa intenção de evangelizar, de fazer missões nesse lugar foi frustrada. E ali, à deriva, tudo que eles puderam fazer era orar. E quando começaram a orar ao Senhor, começou a chover. Quando começaram a orar, a chuva veio e começou aquela chuva torrencial. Pegaram o que tinha de plástico, lançaram por cima das Bíblias, dos livros, e eles estão ali, as suas capas colocaram, não pode molhar as Bíblias, e ficaram ali frustrados porque uma chuva torrencial vem sobre eles. E eles estão ali, o coração falou: olha, a gente acabou de orar ao Senhor e pedindo uma resposta ao Senhor e não está acontecendo nada, parece que está piorando a situação. Eles não perceberam que enquanto a chuva torrencial vinha, aumentava o nível das águas. O barco já não estava mais preso no banco de areia. E eles não estavam percebendo, enquanto eles estavam murmurando naquela situação, confusos com aquela situação, que as pedras, o nível da barreira de pedras, as águas subindo já fazia com que o barco pudesse passar por cima. E aí, quando a chuva termina, eles conseguem olhar novamente à frente e não vêem mais pedras. E já não sentem mais o barco preso, mas navegando, flutuando novamente. E eles entenderam que a chuva não veio contra. A chuva foi a resposta de Deus para aumentar o nível das águas e eles poderem atravessar. Assim com os discípulos no meio do mar. Quando veio aquela tempestade, eles pensaram, quando Jesus aparece, que era um fantasma tentando paralisá-los. Não, pelo contrário, era podendo colocar eles no novo nível. Assim eu digo a você, as tempestades, os ventos contrários que vêm contra a sua vida, se você tem um propósito estabelecido por Deus em você, nunca é para te paralisar. Ele transforma mal em bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Ele vai fazer você andar sobre as águas, vai fazer você passar por cima dessas pedras, ele vai aumentar o nível da sua fé, para que você veja os milagres acontecendo na sua vida. Eu libero essa palavra sobre você, eu quero orar por você, e eu creio que Deus tem bênção sobre a sua vida. Se você é novo aqui, deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe desse vídeo, manda para alguém que Deus colocou no seu coração, e manda para alguém que Deus vai colocar no seu coração nessa hora da oração aí, tá? Nós também estamos através do WhatsApp, numa lista de transmissão, enviando orações, todo dia, meio-dia. Nos 40 dias a gente fez um propósito com isso. Então, se você quiser ser fortalecido diariamente, manda uma mensagem nesse número que está passando na dalhazinha aqui embaixo, ou na descrição do vídeo também tem esse número aí, para que você possa participar dessa lista de transmissão. Fala: pastor, quero participar da lista de transmissão. Envie seu pedido, esteja conosco, vamos caminhar juntos, vamos andar sobre as águas e vamos vivenciar os milagres que Ele tem sobre nossas vidas. Vamos lá? Senhor Deus e Pai, eu oro nesse instante sobre cada um dos meus irmãos. Estamos, ó Pai, declarando que o Senhor Deus faz milagres, nós cremos em milagres. E por isso, ó Pai, nessa hora, o meu pedido ao Senhor, se não aconteceu até agora, quem sabe é o nível de fé que está baixo. Senhor, e nós pedimos, aumenta a nossa fé. Nos faz vivenciar o sobrenatural do Senhor, que esse dia, Pai, seja um dia de o Senhor aumentar a nossa fé. Esse dia seja um dia de o Senhor nos colocar no nível novo, Deus, na Tua presença, de intimidade contigo. Senhor, então, em nome de Jesus, que o Senhor possa se utilizar da situação onde seus filhos se encontram, para fazer com que essa fé seja aumentada, acrescida. Senhor, tem situações que o Senhor muda numa oração logo, e tem vezes que o Senhor usa da situação para nos mudarmos. Por isso, ó Pai, seja como o Senhor estiver fazendo, que o Senhor faça sobre nossas vidas. Eu declaro, ó Pai, que esses ventos contrários vão cessar. Eu declaro, ó Pai, que esses ventos contrários vão parar, que essas ondas vão diminuir. Mas, ó Pai, se não paralisá-las, Senhor, se elas não ficarem paradas, retidas, venha ao nosso encontro sobre as águas.
Nos faz caminhar contigo sobre as águas, nos encontra em meio à tempestade. O problema não é a tempestade, o problema é a falta do Senhor. O problema não é o vento contrário, o problema é não te sentir, não te ter em meio a esse vento. Então, nesse dia, vem até nós. Nesse dia, estende as suas mãos e nos levanta. Eu declaro, ó Pai, que o Senhor vai levantar vidas, ó Pai, através desse vídeo, através dessa palavra, que os caídos vão se levantar, que quem está afundando vai se levantar e que aqueles que já afundaram vão voltar a viver uma experiência nova contigo, até que o Senhor faça com que essa tempestade cesse e eles testemunhem do milagre que o Senhor fez. Eu oro nesse dia, e esse dia, o milagre é esse. O milagre que o Senhor tem para fazer sobre eles nesse dia é direcionado assim. Por isso oramos e concordamos com essa oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode escrever aquilo que o Espírito Santo de Deus liberar sobre você. E hoje eu não quero te dar um texto pronto, mas declare aí aquilo que você sentiu de escrever, porque outros vão passar lendo, e o que eles lerem, eles serão edificados com aquilo que Deus tem sobre você. Deus abençoe sua vida. Esse foi o maior vídeo até aqui, mas também eu creio que foi algo muito grande, o que Deus liberou sobre você, o que Deus está fazendo sobre nós. Caminhe conosco. Deus tem bênçãos liberadas sobre você, Deus tem bênçãos liberadas sobre a sua casa, e amanhã estamos juntos uma vez mais. Deus te abençoe, fica na paz, em nome de Jesus.